você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube. Todos os dias a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, nós somos convidados a meditar aquilo que a igreja nos propõe para o dia de hoje. Eu me chamo Kelviane, faço parte da Nova Jerusalém Leiga, aqui de Fortaleza, em Maracanaú. E hoje, junto com você, nós vamos meditar a Palavra de Deus. Convido desde já você a pegar a sua Bíblia, a procurar um lugar tranquilo, um lugar que possa favorecer esse momento de meditação com a Palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação, a nossa leitura, vamos rezar juntos para pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesse caminho de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Passagem que nós vamos meditar nesse dia de hoje. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda a espécie de demônios e curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, ali permanecei até vossa partida. Quanto aos que não vos receberem, saí daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um grande chamamento que Jesus faz aos seus discípulos. Jesus convoca, Jesus chama os discípulos a uma missão. E é importante que nós nos detenhamos a que missão é essa. Vejamos, Jesus dá poder, autoridade para expulsar toda espécie de demônios, para curar doenças e para proclamar o reino. Vejamos que Jesus não chama para qualquer coisa. Jesus chama para fazer exatamente aquilo que ele mesmo faz. Então Jesus está dando aos discípulos, por meio dessa convocação, por meio desse chamamento, a graça de que os discípulos sejam continuadores da sua própria missão. E isso é uma graça dupla que se estende a nós. Jesus primeiro convoca, isso é uma graça que nós recebemos de Jesus. E segundo, ele nos convoca para fazermos as mesmas coisas que ele fez. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ainda fala que aqueles que creem farão obras ainda maiores do que as dele. Então, quando Jesus chama os discípulos, quando nós hoje somos alcançados por essa palavra, Jesus também nos chama a uma missão tão grande, tão imensa, que é a continuação da sua própria missão. E Jesus dá-nos a graça de fazer tudo isso com poder, com autoridade. E Jesus não manda os discípulos irem de qualquer jeito. Veja só como a pedagogia de Jesus é interessante. Ele chama, ele diz para que ele chama e ele diz como fazer aquilo que ele pediu. O que é que ele fala? Não leveis muitas coisas, Não leveis cajado, sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Ou seja, não leveis nada que seja desnecessário, nada que possa atrapalhar a missão de vocês,
levem apenas aquilo que for necessário. Onde vocês forem acolhidos, onde a palavra for acolhida, onde a missão de vocês for acolhida, permaneçam. E onde não for acolhido, que vocês saiam e sacudam a poeira dos pés. Então, o grande tesouro da palavra de Deus para nós hoje é o fato de que Jesus confere aos discípulos essa grande missão que é dar continuidade da sua própria missão, fazendo dos discípulos e assim estendendo a cada um de nós essa missão de curar, de anunciar o reino de Deus, e não de qualquer jeito, mas com autoridade e poder. E vejam que graça, Jesus, mesmo sem a necessidade de precisar de nós, de precisar dos discípulos, ele se faz precisar. Ele se faz precisar de mim e de você. E a grande graça que nós encontramos na palavra para o dia de hoje é exatamente essa. Jesus está hoje, por meio dessa meditação, por meio dessa leitura orante que você escuta agora, que nós fazemos juntos, está convidando você a tomar posse desse chamamento, a se abrir verdadeiramente a esse chamado. E eu pergunto para você, como você tem acolhido esse chamado na sua vida? Como essa palavra chega hoje ao seu coração? Qual o impacto que ela causa em você? A palavra de Deus, ela também nos questiona, ela nos provoca. E essa provocação, ela deve gerar em nós um impulso, uma atitude de fazer algo diferente. E é exatamente aquilo que nos propõe essa meditação também. Eu pergunto para você, para que você reflita, a partir de agora você pode fazer após ouvir esse evangelho? Que atitudes, que disponibilidade você dá a Jesus diante deste chamamento? Um grande desafio que eu lanço para você é o desafio que pode parecer estranho, mas um desafio de dar crédito a esta palavra. Dê crédito a essa palavra na sua vida, ou seja, acredite nessa palavra. Acredite que essa palavra é voltada para você, é direcionada para você. Sobretudo já nesse finalzinho do mês da Bíblia, nós somos questionados a compreender a palavra como uma palavra viva em nós e para nós. E o chamado que Jesus faz não é um chamado que fica lá atrás no tempo, não é um chamado que fica apenas para os discípulos, mas é um chamado que ultrapassa o tempo, ultrapassa a história e que chega hoje até mim e até você. Eu convido você agora, nesse momento de meditação, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Se você tiver essa possibilidade, acalme agora o seu coração. Se você estiver num lugar propício, feche seus olhos e junto comigo vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo que ele possa nos conduzir nesse caminho de acolher a palavra. A palavra, ela vem nos exortar, ela vem nos animar e de maneira especial no Evangelho de hoje, ela vem nos falar que Jesus nos chama, que Jesus, muito mais que chama, ele convoca para uma missão de amor que ele mesmo desejou, que ele mesmo deseja para cada um de nós. Peça ao Espírito Santo hoje que possa dar a você a abertura de coração necessária para acolher esse chamado. Peça a Jesus que possa encorajar você. Talvez você já tenha sentido, você já tenha escutado esse chamado, mas talvez você não tenha tido ainda coragem de assumir a missão. Talvez você ainda se questione, por que eu? Por que Jesus me chama se eu sou tão pecador? Ou a que exatamente Jesus me chama? Movido por essa palavra de hoje e movido pelo Espírito Santo, que você possa agora ir acolhendo essa palavra e ir pedindo ao Espírito Santo que possa clarificar, que possa iluminar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que você possa acolher verdadeiramente no seu coração esse chamado de Jesus, que não ficou lá no passado, que não ficou lá na história, que não é uma letra morta, mas que é um chamado de vida, que é um chamado que se atualiza hoje para cada um de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, a partir dessa meditação, você possa buscar cada vez mais ouvir o chamado de Jesus. Não só porque estamos no mês da Bíblia, mas sempre sermos amigos da palavra, dessa palavra que nos convoca, que nos inspira, que nos encoraja. Convido você também a continuar assistindo, acompanhando os nossos vídeos, nossas leituras orantes e toda a nossa programação aqui pelo nosso canal do YouTube e também a compartilhar com tantas pessoas que precisam serem atingidas por essa meditação, por essa leitura orante da Palavra de Deus. Que você fique com Deus, que você tenha um santo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.